Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar aqui nesse canal da família, De Prudente Oficial. Prazer enorme poder recebê-los de volta, a fim de que possamos trocar ideias, compartilhar novos conteúdos da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Presidente Prudente. Conhece a nossa igreja? Conhece o nosso presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira? Em nome do nosso presidente, eu tenho a alegria de saudá-los, saudá-la, cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus e também dizer a você que ainda não é inscrito no canal para aproveitar esse início de conteúdo para se inscrever, curtir, compartilhar a página e registrar o comentário, caso queira, a fim de que haja maiores engajamentos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, 10 de novembro de 2024, onde falaremos sobre a promessa de cura divina. Isaías 53, verso 4, é o textuário da aula de hoje. Ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A verdade prática afirma que Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Eu acredito, você acredita, nós acreditamos evidentemente nesse fato. A leitura bíblica em classe está em 3 textos. Isaías capítulo 53, versos 1 a 5, Mateus capítulo 8, versos 14 a 17, Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Mas para introduzir e dialogar o primeiro assunto de hoje, falando sobre a promessa bíblica da cura divina, eu convido para esse ambiente o nobre e caríssimo amigo pastor William Enoch. Contigo, pastor William. Tópico 1 da lição de hoje, a promessa bíblica da cura divina. Isaías capítulo 53, nessa profecia messiânica, nós temos o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário, e isso tudo para a nossa redenção. Então nós temos o privilégio, a dádiva, o presente de Deus de sermos redimidos em Cristo. Mas dessa forma, essa obra lá no Calvário, ela ocorreu de maneira integral, completa, perfeita, plena, como tudo aquilo que o nosso Deus faz por nós. De modo que, além do privilégio, além da bênção de sermos redimidos pelo Senhor, de sermos libertos do império do pecado, todo salvo, ele recebe agora a cura das suas enfermidades por causa da obra do Calvário. De fato, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, e esse sofrimento não é só psicológico, não é só no âmbito espiritual, o sofrimento também foi físico, porque a obra de salvação na nossa vida, ela é completa. Por isso que é um presente, por isso que é uma dádiva de Deus. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus em Mateus capítulo 8, versículo 17. E por isso, hoje nós podemos afirmar que Jesus, ele salva, mas Jesus também cura todas as nossas enfermidades. O cumprimento profético do ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14 ao 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Logo adiante, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. É a garantia de que o Senhor Jesus nos garante saúde, nos garante uma vida plena, nos garante alegria, nos garante essa satisfação de podermos servir de fato com uma vida que possa oferecer a Deus o perfeito louvor, que possamos ter a disposição, a energia suficiente para agradar o Senhor. Os ministros são chamados a orar, mas também a ungir todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades.
ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva, eles desenvolviam uma fé muito autêntica, mas também muito eficiente, porque criam, eles tinham fé, acreditavam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo já esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada da unção com azeite por parte dos ministros da igreja. E se fosse o caso, também acompanhado da confissão de pecados. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e também orar com fé para todos eles receberem a cura das enfermidades. Quantos são os testemunhos, quantos relatos ouvimos de que o Senhor Jesus, ele ainda cura, porque se trata de uma obra consumada no Calvário. Então, nós que somos salvos em Cristo Jesus, cremos, temos fé para crer que ele cura. É a Bíblia que ensina, né? Se tiver doente, chame os presbíteros da igreja, eles irão orar, irão ungir, e com imposição de mãos, e não é o presbítero quem cura, mas é o Jesus a quem pregamos, o Deus a quem servimos, que usa os seus servos, e a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. A essa altura, no tópico 2, nós falaremos sobre origem e consequências das doenças no mundo. Dentro desse retrospecto, ou aspecto, por assim dizer, em primeira instância, a gente fala um pouquinho sobre a origem das doenças no Éden. Fatalmente foi ali que elas surgiram. Os senhores muito bem sabem que o capítulo 1 de Gênesis, na altura do versículo 26, destaca com propriedade que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso no 6º dia. E depois disso, o homem, muito possivelmente por um longo período, usufruíra da perfeição, ciente de que havia uma árvore no meio do jardim que não deveria o seu fruto ser ingerido. Mas, no passar do tempo, seduzidos por uma serpente, eles ingeriram esse fruto e, por consequência, foram expulsos do jardim. Um fato elementar que deve ser destacado a essa altura, e eu penso que os meus irmãos se recordem disso, são as consequências instaladas nesse processo. A primeira delas, a serpente se torna rastejante. A segunda delas, se olharmos para o texto, veremos que a mulher sentirá dores de parto. A terceira delas é que o homem agora terá o sustento pelo suor do seu rosto. Essas consequências estão evidentemente instaladas no texto e podem, coincidentemente, estarem estampadas no item 1 do tópico 2. Mas nós temos o item 2. Na altura do item 2, vejamos que o autor dialoga sobre a consequência do advento daquela doença. Vejamos que, a essa altura agora, os homens comumente, agora na altura em que Adão vivera e um pouco depois da sua vivência, viviam séculos. Adão, por exemplo, foi 930 anos. Há registros bíblicos de Matusalém que ultrapassaram esse número cerca de 30 anos, consideravelmente a mais. E esses dados são elementares, porque a consequência fora tão impactante que hoje nós não vivemos 10% disso. As pessoas que ultrapassam 90 anos ultrapassam carregadas de alguns problemas, nos mínimos físicos, para não dizer outros problemas mais. E são privilegiadas por esse fato, do ponto de vista da longevidade, é claro. É fato também que esse elemento, depois do dilúvio, o Senhor estabelecera que o limite seria 120, mas hoje raramente um sujeito atinge esse nível de idade. A propósito, o Salmo 90 consegue com propriedade diminuir e dizer que o sujeito viverá 70. Os mais robustos atingirão 80, mas carregarão consigo canseira e enfado. Fato é que existe uma pesquisa em um site interessante, conceituado de pesquisas, que hoje, a geração de hoje, jamais atingirá 90 anos de idade por razões diversas, sejam psíquicas, sejam físicas, sejam alimentícias e outras mais. O fato é que nós esperamos o advento, a volta de Cristo Jesus, mas que se isso não acontecer, muito dificilmente a geração atual atingirá idades tão avançadas como não as primeiras, mas as últimas sugeridas no tópico de então. Eu finalizo destacando a proliferação da doença. Hoje, lamentavelmente, nós temos doenças físicas e mentais. Do ponto de vista de doenças físicas, ficam as cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras que ceifam muitas vidas. Por outro lado, nós temos doenças mentais, como o próprio Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos
e demências. Bem, seja do ponto de vista físico ou mental, lamentavelmente hoje nós temos uma sociedade adoecida, que o sangue de Cristo Jesus, que o poder que há no nome de Jesus, eu não poderia destacar ou encerrar esse tópico 2 sem evidenciar o poder que há no nome de Jesus. A propósito, eu quero encerrar fazendo coro com o autor, pastor Elinaldo Renovato, quando afirmar a verdade prática. Jesus é o médico dos médicos e não existe enfermidade que ele não possa curar. Que essa seja a sua crença, que essa seja a sua fé, que essa seja a nossa expectativa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Jesus Cristo cura sim. E nós já lembramos aqui, né, do hino da harpa, Cristo cura sim. Seu amor, seu poder por nós é imenso. Ele, Jesus, cura sim. Então você já entendeu que a cura divina faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Desde o Êxodo, no capítulo 15, podemos perceber Deus revelando com poder curador. No deserto, com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, é o esclarecimento de que ele age por nós de forma específica, direta nessa área. Então, quando nós olhamos o patente plano de Deus em curar as pessoas, isso de certa forma gera em nós maior confiança, descanso, credibilidade, trazendo alívio das nossas dores, das nossas doenças, do nosso sofrimento. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar as pessoas, ele teve grande compaixão delas. Então, por isso cantamos, o seu amor por nós é imenso. Ele cura. O prazer de Deus é te ver saudável, alegre, que você continue avançando no reino de Deus. E vamos entender também, estamos compreendendo isso nessa lição, logicamente que é a vontade de Deus que prevalece. Até porque, irmãos, é muito simples, né, quando eu canto, às vezes, um louvor só da boca para fora, dizendo, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, se a doença vier, se curado eu for. Esse louvor é muito lindo, é maravilhoso, mas observe, há necessidade em nós de termos essa consciência de que sempre é a vontade de Deus que prevalecerá sobre a nossa vida. Então ele cura, mas há determinadas situações em que ele permite tantas circunstâncias na nossa vida, mas em todas elas temos Deus presente, nos auxiliando, né? Então devemos aprender com a palavra de Deus a nos pautar, acima de tudo, na vontade soberana do nosso bondoso Deus. Jesus cura, o mesmo Senhor Jesus curou nos evangelhos. Este é o mesmo Jesus que cura hoje. Ele não mudou, ele é o mesmo, exatamente o mesmo Deus. Só ele, só Jesus tem o poder curador. O nosso Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é eternamente. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, ele cura hoje também. O Jesus que curou o cego de Jericó, ele também tem poder para dar visão àqueles que são cegos. O que levantou a filha de Jairo, ele tem poder para curar qualquer enfermidade do ser humano. E observe que para Jesus é indiferente uma dor de cabeça, uma dor de dente, do que um câncer. Ele cura todas as enfermidades. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Agora, o que é que nós podemos fazer para receber a cura divina? Existem princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina e desfrutar deste grande privilégio. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. Então, quando eu creio, eu descanso em Cristo. Quando eu acredito, eu tenho certeza que Ele é fiel e fará o milagre na minha vida. Não que eu estabeleça critérios, um plano B, um plano C, não. Eu creio que Ele pode curar. Na palavra de Deus, então, temos vários exemplos disso. É preciso crer e é preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo com azeite, como diz a Bíblia. Então, o conselho hoje é: não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico.
quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando, porque ele quer usar, abençoar os médicos, usar as mãos dos médicos, quer curando de maneira sobrenatural. A verdade é, Cristo é o único que tem poder para curar todas as nossas enfermidades. Que você desfrute de saúde, que você desfrute da graça de Deus para a sua vida, mas também que haja em nós a nossa responsabilidade, zelar da nossa saúde, cuidar do templo do Espírito Santo. Então Deus está falando muito conosco nessa lição a respeito da nossa qualidade de vida também. Né? Nós somos aquilo que produzimos, os nossos hábitos. Então pense nisso e tenha uma vida saudável. É isso que o Senhor nos ensina também na aula de hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Como fator conclusivo, estou aqui para dizer a vocês da alegria que sentimos em tê-los conosco. Em nome do nosso presidente, de toda a nossa equipe de supervisão, cinegrafistas, enfim, toda a equipe envolvida, pastor William Enoch, é claro, nós manifestamos a alegria de poder ter recebido você, senhor, senhora, moço, moça, aqui com a gente. A propósito, a essa altura eu destaco conclusivamente que nós cremos que a efetivação das curas estão em evidência. Nós não cremos no cessacionismo, nós cremos que os dons espirituais estão em evidência, que o Senhor ainda sara, que o Senhor ainda cura e permite que nós humanos oremos pelos nossos irmãos, pelos nossos pares, por pessoas desconhecidas, até mesmo numa cama, num leito hospitalar. Deus é poderoso para alcançar o seu amigo, o seu parente, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, aonde quer que ele esteja. Seja em cenários como este, seja aí na sua casa, seja de ordem física ou mental. Deus é poderoso para lhe dar saúde. Então, aonde você estiver, receba saúde em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por poder ter recebido a sua sintonia nessa programação. E querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.